Bora lá resolver mais uma questão aqui para o canal Matemática Linda. Eita, 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 não é uma questão. São as questões do vestibular da UEL de 2022. Olha só que bacana. Nós vamos ler com calma essas questões, nós vamos resolver com calma essas questões aí para te ajudar de alguma forma aí com conhecer a banca, né, conhecer o formato desse vestibular UEL, ou para você que esteja treinando ou simplesmente passeando pela matemática linda aí. Eu peguei essa prova de conhecimentos gerais, né, língua estrangeira, inglês tipo 1, para você acompanhar aí a numeração das questões, tá? Antes de eu falar de cada uma das questões, eu vou dar uma passeada pelas questões, só para você ter uma ideia do que a gente vai ver nesse nosso encontro, que já vai ficar algum tempo aí conversando, correto? Então, a primeira questão que aparece é a tal da matemática linda, é essa questão de número 2. Essa é uma questão típica, clássica da UEL, que dá mais medo do que realmente é difícil. Então, ao ler a questão, a gente tem vontade de sair correndo nos 3 dias, mas na verdade, verdadeira, ela não era tão difícil assim, não. Beleza? É uma questão que você tem que saber matemática elementar, mais especificamente a ideia de múltiplos, divisores, também um pouquinho de potenciação. Fechou? Esta questão 13, a banca colocou como geografia, atualidades, mas como é uma questão que cobra análise e interpretação desse infográfico aí, na verdade você vai brincar mais, a gente podia até trazer para a parte de estatística e um pouco de cálculo mais interpretativo aí, envolvendo porcentagem, eu trouxe sim para a parte da matemática também, tá? Aí associada à ideia da matemática elementar. Vamos discutir aqui também nesse nosso encontro. A questão 14, né? Esse texto aí serve para as questões 14 e 15, mas a questão 14 cobra algo relacionado à matemática, que se precisa sim fazer a leitura desse texto. Também observar esses dados, esses comentários aí dos leitores, né, esses dados adicionais aí para justamente responder a questão 14, questão clássica, lá que você tem que analisar as afirmativas para ver o que é verdadeiro e o que é falso. E aí você teria que conhecer aqui também, além de porcentagem lá na matemática elementar, probabilidade. Não era tão difícil assim também não, sabe? Então a gente já tem 3 questões aí razoavelmente tranquilas. Aqui dava uma truncadinha com alguma parte de enunciado, que a gente vai conversar com calma. Aí a questão 22, né, a banca mostrou para que venho uma questão clássica aí de funções, e aí se você já conhece bem o assunto, sabe que aquela imagem ali nos traz a ideia de uma trajetória parabólica, ou seja, está falando de uma função quadrática, e aqui na verdade você tinha que conhecer gráfico, saber fazer uma boa análise de interpretação de gráfico, trabalhar ali bem ali com os coeficientes, brincar com as raízes, ou seja, conhecer a forma fatorada de uma função quadrática. E aí a gente vai conversar, vai discutir isso também, beleza? E nós temos também uma questãozinha, a questão 27, que talvez a gente pode dizer que foi a questão mais difícil aí dessa prova, que as questões clássicas de UEL, questões truncadas, aparece um monte de simbologia matemática, que é importante, que a UEL ama de paixão, mas também a gente vai resolver bem passo a passo, bem com calma aqui, que você tem que conhecer bem a parte de sequências numéricas, especificamente PA e PG, manipular cálculos ali da matemática elementar e conhecer ali também a parte de funções, aquele começo de funções ali, aqui especificamente sobre função bijetora. Lembrando que uma função bijetora é uma função que ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, beleza? Então a gente vai passear aí com calma nessas questões, a gente vai conversar sim sobre essas questões e daqui a pouco eu vou trazer então para você todas essas resoluções. Por que daqui a pouco, Tatani? Porque eu vou fazer um pedido para você, ou te dar um alerta, ou te dar um recado, sei lá. Não esquece de fazer a inscrição no canal e deixar o sininho ativado. Caso você faça a inscrição no canal e deixe o sininho ativado, vai receber notificações de vídeos como este aqui, ó. Tem questões de vestibulares, questões de Enem, concurso público, raciocínio lógico matemático, questões de concursos militares, tem provas resolvidas como nós estamos fazendo aqui, tem aulas, tem bastante coisa no canal, e caso você faça a inscrição e deixe o sininho ativado, vai ficar sabendo de primeira mão. Bora lá? Leia o texto a seguir. Em um mundo predominantemente masculino, mulheres foram sistematicamente impedidas de fazer parte do universo da pesquisa. Sem jamais ter perdido a esperança, último dos predicados da caixa de
Pandora, a matemática Sophie Germain lutava e sofria com tais preconceitos, chegando até mesmo a apresentar-se como pseudônimo masculino Monsieur Leblanc. Falei tudo certo? Será? Ufa, espero que sim. Sophie Germain é conhecida por provar matematicamente que, se x, y, z, n são números inteiros positivos e satisfazem as seguintes condições simultaneamente. Condição 1, x, y e z são diferentes de zero. Condição 2, MDC, máximo divisor comum entre x e y, entre y e z, entre z e x é igual a 1. N é um número primo maior do que 2, condição 3, condição 4, 2n mais 1 é um número primo, e condição 5, x vezes y vezes z não é um múltiplo de n. Então, x elevado a n mais y elevado a n é diferente de z elevado a n. Por outro lado, se x, y, z e n não satisfazem simultaneamente as condições dadas, deve-se checar por outro método que x elevado a n mais y elevado a n é diferente de z elevado a n, ou x elevado a n mais y elevado a n é igual a z elevado a n. A palavra verdade, né? Eu nem li o enunciado do comando de questão ainda, já dá vontade de sair correndo uns 3 dias, mas esse tipo de questão aqui da UEL é aquele tipo de questão que dá mais medo do que realmente é difícil. Você vai ver, a gente vai conversar aí sobre a resolução. Com base no enunciado e nos conhecimentos matemáticos, atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. Na questão clássica ali, que você tem que verificar o que é verdadeiro e o que é falso, e marcar a alternativa correta ali, beleza. Eu vou precisar, né, das condições lá da dona Sophie Germain, vou trazer aqui pra gente, né, essas são as 5 condições. E é claro, né, associada à ideia que x, y, z e n são inteiros positivos, né, nós vamos implicar, ou nós vamos concluir que x elevado a n mais y elevado a n é diferente de z elevado a n, desde que satisfaça essas 5 condições. Então a gente vai passear por cada uma delas ali, tá? Essa primeira aqui, ó, já vou mostrar para você que é falso, porque eu imagino que você, nesse momento, tudo bem, 1 elevado a 11 é 1, né? Mas você não queira fazer 23 elevado a 11, né? 23 vezes 23 vezes 23 vezes 23, vai dar um empenho aqui, né? Não, não é para fazer isso não, é para ver as condições aí, segundo a dona Sophie Germain. Então o que a gente vai fazer? Ó? Vamos atribuir x igual a 1, y igual a 23, z igual a 24, são as 3 bases ali daquelas potenciações ali. E o n elevado a 11, né, o expoente que está ali associado a essas bases aí. Então são números inteiros positivos aqui, ó, satisfazendo essa primeira parte aqui da implicação. As condições. X, y e z então são diferentes de zero, né? São respectivamente 1, 23 e 24. Segunda condição. Olha, eu estou seguindo aqui, ó, beleza? Vou fazer isso para todos, não para todos não, para os 3 primeiros. MDC, o máximo divisor comum entre 1 e 23 vai ser 1? Sim, né? Quando nós temos o número 1, o único divisor ali, quando a gente está falando dos naturais, vai ser o próprio 1, né? Então, o máximo divisor comum entre 1 e qualquer outro número vai ser 1. MDC entre Y e Z, entre 23 e 24. Aí eu vou contar um hashtag segredinho para você. Sempre que nós temos números consecutivos, o máximo divisor comum entre eles vai ser 1 também, é o caso. E no último aqui, MDC entre Z e X, 24, e o 1 novamente vai ser 1, satisfez a segunda condição. OK. Terceira condição, N, que é o expoente 11, né? É um número primo maior que 2? Sim, 11 é primo e é maior do que 2. 4, ó, se o n é igual a 11, 2n, 22 mais 1, 23, é um número primo? Sim, é um número primo, satisfez a quarta condição. E o último é o produto, né, de x, y e z, ou seja, 1 vezes 23 vezes 24 é um múltiplo de 11? Não é, 522 não é um múltiplo de 11, né? Para verificar se é múltiplo de 11, uma maneira que você poderia fazer seria justamente dividir por 11 e verificar ali que o resto é diferente de zero, né? Para ser múltiplo de 11, o resto tinha que ser igual a zero. Então, se satisfez as 5 condições, nós chegaríamos à conclusão, ó, que x elevado a n mais y elevado a n é diferente de z elevado a n. Olha a maldade aqui, que está dizendo que é igual. Não. Satisfez as 5 condições segundo a Sophie Germain. Isso aqui tinha que ser diferente, então por isso que essa primeira aqui é falsa. Se esta primeira é falsa, a gente já elimina a letra A e a letra B. E é uma coisa extremamente importante que se deve fazer aí quando você for fazer vestibular ou qualquer outra prova, né? Já vai eliminando alternativas, porque às vezes você percebe que você não precisa fazer todas, que vai ser o caso aqui que eu vou te mostrar. Essa 2 aqui eu também vou seguir os critérios da Sophie Germain, mas talvez você já deve estar imaginando, tá, trem, vai para a próxima, claro que isso aí é verdadeiro. Calma, deixa eu mostrar para você segundo as condições de Sophie Germain. Então aqui a gente vai já usar x igual a 3, y igual a 4, z igual a 5, que são as bases.
né, dessas potências aí, e o n igual a 2, que seria o expoente de cada um deles, né? Então são números inteiros positivos. Primeira condição, x, y, z diferente de 0, sim, né? 3, 4 e 5 diferente de 0. Segunda condição, o MDC, né, de 2 em 2 é de ser igual a 1. Sim, né, são tudo, ó, aliás, calma, x e y, 3 e 4, números consecutivos, o MDC entre eles é igual a 1. Y e z também são consecutivos, 4 e 5, o MDC é igual a 1. Z e x, 5 e 3. 5 é número primo, 3 é número primo. O máximo divisor comum entre dois números primos vai ser 1 sempre também. Então, satisfez a segunda condição. A terceira condição, n, que é o expoente 2, é um número primo maior que 2? Não é. Então, já não satisfez essa condição. Bastava parar aqui. Você tinha que buscar um outro recurso segundo o nosso texto base, né? Mas vamos continuar aqui, ó, testando. E é uma coisa importante que você deve fazer, né? Agora você está treinando para uma prova, ou verificando porque errou a questão da prova, passe por todas as condições, todas as afirmativas, treinou, né? No dia da prova. Não, porque você já ia para uma próxima etapa aí que eu já vou falar para você. Condição 4, 2n mais 1 é número primo. Se o n é igual a 2, ó, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 é o número primo, de boa. E o último produto de x, y e z, ou seja, 3 vezes 4 vezes 5, é múltiplo de 2, então não satisfez a última também, né? Aqui nós temos número par, e quando tem no produto ali, nós temos na multiplicação um fator par, o produto vai ser par também, né? O resultado vai ser par. Aí você tem que buscar outro recurso, e outro recurso que era fazer no braço mesmo. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, aqui era de boa, né? 9 mais 16, 25, que é o 5 ao quadrado verdadeiro. E aí lá no começo falei para você, né, para quem já conhece um pouco mais aí da nossa matemática linda e fez associações, deve ter pensado, Catarina, isso não parece aquela ideia lá de triângulo retângulo, teorema de Pitágoras? É exatamente isso. Quando a gente trabalha com a geometria no triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, que a gente brinca assim, né, brincadeira séria. E é exatamente isso aqui, né, o triângulo pitagórico famosão ali, em que os catetos medem 3 e 4 e a hipotenusa mede 5. Vou mostrar para você, então, essa afirmativa 3, porque ela é verdadeira. Aliás, né, se eu sei que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, eu já poderia eliminar a letra E também. Tudo bem? Essa aqui é verdadeira, segundo a nossa queridíssima Sophie Germana. Então, aqui, ó, x 67, y 71, z 79, são as bases ali das potências, n igual a 5, os expoentes são inteiros positivos. Primeira condição, as bases ser diferentes de 0, x, y e z, sim, né? 67, 71 e 79, respectivamente, diferentes de 0. 2, MDC, são todos números primos aí, ó, 67, 71 e 79. Então, como são números primos, o máximo divisor comum entre eles vai ser sempre 1. Aliás, uma curiosidade, né, que eu não falei. Sempre que o máximo divisor comum entre dois ou mais números é 1, quer dizer que eles são primos entre si. Tem um termo aí usado na matemática para isso. Terceira condição, n, que é o expoente, né, no caso aqui é o 5, o número primo maior do que 2, sim, verdadeiro. A quarta condição, já que o n é igual a 5, aqui vai ficar 2 vezes n, 10, mais 1, 11, que também é número primo, de boa. E a quinta, né, o produto desses três números aí não é um múltiplo de 2, claro, né? Nenhum fator aqui é par, então o resultado também, o produto não vai ser par. Então, para ser múltiplo de 2 tem que ser par, né? Beleza? Então, por isso que satisfaz as 5 condições e por uma implicação, né, que a dona Sophie Germain nos indicou, 67 elevado à quinta potência mais 71 elevado à quinta potência é sim diferente de 79 elevado à quinta potência mais uma afirmativa verdadeira. Beleza? E se você observar as alternativas, já matava. Olha só, a alternativa C já matava a questão. Não precisa nem continuar no dia da prova. Nós vamos fazer aqui, ó, para termos certeza absoluta, né, do que está falando aqui nessas duas últimas afirmativas. E eu acho que essas duas últimas é que causavam um pouquinho mais de confusão nessa questão. Então, olha só a importância, né, de conseguir perceber isso e não precisar fazer todas, né, num dia de prova. Vou mostrar para você por que essa afirmativa aí 4 ela é falsa, tá? Então, eu peguei, por exemplo, o número 7. Primeiro, o que está dizendo aqui, né? Ele está criando um conjunto que é formado por números que ele chamou de n, ó, que pertencem aos naturais, tal que n é um número primo. Beleza. E esse conjunto está contido em outro conjunto também que ele chamou de número n, que pertence aos naturais, tal que 2n mais 1 é número primo. Beleza. Então, o que acontece? Eu peguei, por exemplo, o 7. Né? O 7 é um número natural,
tal que ele é um número primo. Beleza, maravilha então. Ou seja, satisfiz aqui, ó, está satisfeita aqui a primeira ideia dos conjuntos, né? Só que o que acontece, né? Se eu jogar o 7 aqui, ó, no 2n mais 1, que seria uma condição aqui para o segundo conjunto, né? Ó, tal que, tem que ser um número que tal que satisfaça isso aqui. 2 vezes 7, 14 mais 1, 15, não é o número primo. Então, já mostrei um contra-exemplo. Quando isso acontece, a gente já basta para a gente finalizar aqui e, né, provar, ou seja, provei que ela é falsa por um contra-exemplo. Né? Para provar que é falsa, beleza, ele é um contra-exemplo. Tudo bem? Na última aqui também ele afirmou, né, de um conjunto numérico formado por números n que pertencem aos naturais, tal que esse n é um número primo. E se eu fizer a interseção com este outro conjunto que a gente já discutiu aqui também anteriormente, vai ser diferente do conjunto vazio. Então, interseção, veja, tem um elemento que pertence a um conjunto e também pertence a outro conjunto. Então ele está dizendo que é diferente do conjunto vazio. Será que a gente consegue fazer com um exemplo e mostrar que sim, é diferente? Porque essa afirmativa aí ela é verdadeira. Eu peguei o 5 agora. Veja que se eu pegar o 5 aqui, ó, 2 vezes 5 mais 1 seria 11. Ou, para ser o 5, a gente pode pensar também, é melhor. Vamos pensar assim, ó, para ser 5 aqui, que é um número primo, para satisfazer isso aqui, ó, 2 vezes 2 mais 1, concorda comigo? Então, o n tem que ser igual a 2. Então, se o n é igual a 2, ó, n é natural e n é primo. Está aqui, ó, nesse conjunto, beleza. E aqui, se a gente pensar, também está nesse outro conjunto. Então, eu peguei um exemplo e já mostrei que é diferente do conjunto vazio. Então, tem pelo menos uma situação. Claro que tem outras, né? Mas tem pelo menos uma situação. Então, eu já mostrei aí para você que ela é verdadeira, confirmando a alternativa correta, a letra C. Em 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, famoso IBGE, apresentou a segunda edição do estudo Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, com informações fundamentais para a análise das condições de vida das mulheres no país. E os caras colocaram nessa questão aqui um infográfico, ó, por isso que eu trouxe aqui para a gente resolver na parte da matemática. O infográfico traz informações aqui sobre estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos, educação, saúde e serviços relacionados à vida pública e tomada de decisão. Questão clássica da UEL, que coloca lá umas afirmativas que a gente tem que analisar o que é verdadeiro e o que é falso. E antes de ler todas as afirmativas, aliás, eu vou ler já resolvendo uma por uma. O que eu vou pedir para você? Uma coisa que eu sempre converso com meus aluninhos queridos do coração é: essas questões, seja qual for o vestibular, mas principalmente na UEL, os caras dão recurso para que vocês não precisam resolver todas as afirmativas. Geralmente é assim. Então, por exemplo, se você fizer uma análise bem bacana, aí você vai ver que essa questão aqui, que eu já considero fácil, vai ficar mais fácil ainda. E eu quero saber daí de você. Beleza? Então, a primeira eu já vou mostrar para você que é falsa, afirmativa falsa. Fala assim, ó: comparando-se os cargos gerenciais ocupados por homens e mulheres, houve uma diferença de 35,2 pontos percentuais em 2020. As mulheres eleitas vereadoras nas câmaras municipais possuem representatividade de 84%. Essa afirmação aqui ela é super falsa, você traz dessa partezinha aqui da vida pública, tomada de decisão. Quando ele fala dessa diferença aqui de 35,2 pontos dos cargos gerenciais, tinha que observar justamente aqui, ó. E se você verificar, essa diferença não está correta, né? Se a gente fizer esse cálculo aí adequadamente, a gente vai verificar que é 25,2 pontos. Ah, Tatarinha, eu teria que fazer ali 62,6 menos 37,4%. Não precisava necessariamente. Por quê? O que eu sempre falo é assim, ó, pega aqui a afirmação, ó. Diferença de 35,2, acrescenta aqui, ó, 35. Se você já fizer 37 mais 30, já vai dar 67, ó, já estourou. Então você nem precisa fazer o cálculo exato, isso é uma coisa que a gente tem que usar muito, né, a nosso favor nessas questões que envolvem cálculos, ok? Outro absurdo aqui é 84%, né? As mulheres eleitas vereadoras nas câmaras municipais possuem representatividade de 84%. Não, né? A representatividade está aqui, ó, 16%, né? Então, talvez tentaram induzir ao erro, né? Pensando assim, 84 mais 16 vai dar os 100%, seria o complementar aí dessa situação, beleza? E veja, se a primeira é falsa, você já elimina a letra A, já elimina a letra B e já elimina a letra D, ó, tá vendo?
Então, se você observar na letra C, ele fala assim, ó, somente as afirmativas 3 e 4 são corretas. E na letra E, somente as afirmativas 2, 3 e 4 são corretas. Ou seja, a gente já sabe que 3 e 4 são corretas. É isso que eu falo para você que você deve fazer em vestibular. Ok? Então, você vai analisar a afirmativa 2 e aí você vai matar essa questão, aí você vai resolver essa questão e será feliz para sempre. Fechou? É claro que aqui nós vamos fazer todas, nós vamos passar por todas que nós estamos treinando. Treinar é uma coisa, fazer prova é outra, né? Então, na hora do treino, você vai fazer todas. No dia da prova, você vai ganhar tempo. Beleza? Essa 2 aí ela é verdadeira porque já trouxe um pedacinho de que você tinha que fazer a leitura. No ensino superior, em 2019, as mulheres apresentam uma taxa de frequência maior se comparada aos homens. Ok, tudo bem, beleza, né? Se a gente olhar aqui, ó, a taxa de frequência, mulheres 29,7%, homens 21,5%, beleza. Em relação às mulheres, entre os docentes de ensino superior, nos anos de 2003 a 2019, houve um aumento de 3,6 pontos percentuais, que está aqui nessa segunda coluna, dessa partezinha do infográfico. E se a gente observar aqui, ó, em 2003, 43,2%, em 2019, 46,8%, que vai dar justamente essa diferença de 3,6 pontos percentuais. E se você lembrar o que eu falei, a 2 é verdadeira. Se a 2 é verdadeira, então esta letra C também nós eliminamos. E a gente já sabe que a alternativa correta é a letra E. Ou seja, consequentemente, né, a gente já sabia que a 3 e a 4 são corretas, mas consequentemente a gente vai afirmar isso também. Beleza? Vamos passear pela 3 e vamos passear pela 4. Por que a 3 é verdadeira? Entre 2011 e 2019, a taxa anual de mortalidade de meninas com menos de 5 anos de idade foi reduzida em 4,4 pontos percentuais, indicando melhoria nas condições de saúde na primeira infância. Então, a gente tem que pegar esse pedacinho aqui, ó, do infográfico que estava relacionado à saúde e serviços, né? Vai ficar redundante, mas tudo bem, saúde e serviços relacionados. E veja aqui que entre 2011 e 2019, 2011 era 17,2%, 2019 12,8%. E essa diferença é justamente de 4,4 pontos percentuais. Beleza? Verdadeira também. E a 4, por que ela é verdadeira? Embora a população feminina com idade igual ou superior a 15 anos seja maior que a masculina, a taxa de participação das mulheres na força de trabalho é de 19,2 pontos percentuais menor que a dos homens, mostrando que estes estão mais inseridos no mercado de trabalho. Eu trouxe um pedacinho que você tinha que olhar aqui, ó, estruturas econômicas, participação em atividades produtivas e acesso a recursos. Se você fizer justamente essa observação aqui, ó, a diferença entre 73,7% e 54,5% é justamente de 19,2 pontos percentuais. Então, a primeira afirmativa falsa, as outras 3 são verdadeiras. A gente vai marcar aqui a alternativa correta, confirmando a letra E. Então, não esquece dessa dica aí valiosa que eu te dei. O que diz a questão? Leia o texto a seguir e responda as questões 14 e 15. Na matemática linda, só 14. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência na pandemia no Brasil. 7/6/2021, às 8 horas. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, concluiu que 24,4% das mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência, seja física, psicológica ou sexual, no último ano no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Ainda de acordo com o estudo, essas 24,4% de mulheres representam uma população de 17 milhões de vítimas. Como referência, existem 100 milhões de mulheres de todas as idades em território brasileiro. Na comparação com os dados da última pesquisa, 2019, houve aumento do número de agressões dentro de casa, que passou de 42% para 48,8%. Cresceu a participação de companheiros, namorados e ex-parceiros nas agressões, e diminuíram as agressões na rua, que passaram de 29% para 19%. Além desse texto base, aqui nós temos alguns comentários de leitores. Ó. Leitor 1. Esse dado de 1 para a cada 4 mulheres não está certo. Não vou nem argumentar porque não tenho provas, mas tenho quase certeza de que está errado. Palhaçada isso. Leitor 2. Esse dado é falso porque isso significaria que a cada 4 conhecidas suas, uma teria sido agredida. Você conhece alguma agredida? Leitor 3. Parece suspeito que mais de 25 milhões de mulheres tenham sido agredidas. Esse número só pode estar inflado.
E aí a dona Well, né, coloca lá um comando de questão clássico, né, que você tem que analisar afirmativas para ver o que é verdadeiro, o que é falso aí, e marcar a alternativa correta. Eu vou ler, né, o comando de questão, eu vou passear pelas afirmativas, mas já vou interromper aqui para te dar uma dica valiosa que eu sempre falo em sala de aula. Quando nós temos questões desse tipo aí, ó, já vai analisando a afirmativa e já vai olhando a alternativa. E já vai eliminando o que der para eliminar. Na grande parte dos casos, e se falando em UEL principalmente, você consegue terminar a questão sem precisar passear por todas as afirmativas. Então, ou seja, você ganha tempo, isso é muito bacana, tá? No universo virtual é comum quem diga: não leia os comentários, não leia os comentários, não leia os comentários, uma vez que parecem males saídos da caixa de Pandora, de tão violentos que são. Entretanto, utilizando a ciência como guia, pode-se navegar de modo crítico e embasado pelas afirmações que são feitas nessas sessões. Com base no texto e nos conhecimentos matemáticos, considere as afirmativas a seguir. Então aqui eu acho que já vou lendo e já vou resolvendo, beleza? 1. A probabilidade de escolher ao acaso, dentre as mulheres de todas as idades em território brasileiro, uma vítima representada pela pesquisa é de 17%. O que nós temos que cuidar aqui nessa questão, ela é verdadeira sim, nessa afirmativa ela é verdadeira sim, porque nós temos que extrair, eu trouxe até um pedaço do texto aqui, nós temos que extrair de um pedaço do texto, e a confusão às vezes que pode surgir é que é mencionado no texto que 24,4% de mulheres. Tá? Mas aqui na afirmativa ele fala assim: a probabilidade de escolher acaso dentre as mulheres de todas as idades. Tá? Então é esse cuidado que você tem que ter. Quando a gente menciona ali no texto, né, esse 24,4%, acho que até vou voltar aqui para te mostrar melhor. Esse 24,4% é das mulheres acima de 16 anos. Então é esse cuidado aí que você tem que ter, tá? Para não confundir e não achar que essa afirmativa aqui ela é falsa, tá? Da onde que a gente pode tirar e confirmar o 17% então? Quando ele fala de todas as mulheres, a mulher de todas as idades, tem aqui, ó, como referência, existem 100 milhões de mulheres de todas as idades, então é 17 milhões de 100 milhões. Lembrando que quando a gente fala de probabilidade, a gente sempre trabalha ali com uma razão, né, entre o evento e o espaço amostral. O evento é o que eu quero, é a pergunta que está nos fazendo. O espaço amostral é o total de possibilidades. Então, o evento aqui, ó, as vítimas. O espaço amostral, o total de mulheres. Então, 17 em relação a 100. 17 milhões em relação a 100 milhões. Né? Cortamos todos esses zeros aí, 6 zeros em cima, 6 zeros embaixo, né? Técnicas de simplificação. Fica 17 sobre 100, que sim é 17%. E aí aquilo que eu te falei, ó, se a primeira afirmativa é verdadeira, você já elimina a letra C e já elimina a letra E. Na letra A que ficou, a gente vai analisar se 1 e 2 são corretas. Na letra B, 1 e 4 são corretas. Na letra D, 1, 2 e 3 são corretas. E aí você já deve estar percebendo que não vai precisar fazer todas, beleza? A afirmação 2, ela é falsa por quê? Ao noticiar que uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos foi vítima de algum tipo de violência durante a pandemia, infere-se que todo brasileiro conhece a cada 4 mulheres de seu entorno uma que tenha sofrido violência nas condições pesquisadas. Eu vou fazer um desafio para você. Localize no texto esta afirmação. Localize no texto. Tudo bem, foi noticiado que uma cada 4 mulheres. Isso é uma razão, né? A gente está trabalhando ali com uma razão. Então, se a gente pegar lá na coletânea desses dados aí, e se a gente verificar que do total nós temos, né, uma certa quantidade de mulheres que sofrem, né, algum tipo de violência, essas mulheres aí acima de 16 anos, nós vamos chegar sim numa razão de 1 para 4. Ele não está dizendo que a cada 4 mulheres que você conhece, uma sofre algum tipo de violência, mesmo porque num certo grupo de pessoas, todas as mulheres podem sofrer violência, espero que não. Né? Mas e num outro certo grupo de violência, nenhuma mulher sofrer. Né? Num certo grupo de mulheres, nenhuma sofrer violência. Então, na verdade, a gente está falando isso de uma análise geral. Tá? Talvez, né, a indução ao erro aqui de não marcar isso aqui como falso seria, né, sim, nós temos aqui uma 4 por causa dos 24,4%, que é quase 25%, e 25% é a quarta parte de 100%, mas justamente por causa, por exemplo, desse absurdo escrito aqui por esse leitor 2, né? Esse dado é falso porque isso significaria que a cada 4 conhecidas suas, uma teria sido agredida. Então, a falta de ou de bom senso, né, ou de conhecimento matemático traz
afirmações aí absurdas, tudo bem? Então, se a 1 é verdadeira e se a 2 é falsa, você já consegue eliminar a letra A também. Né? Então, a gente vai ficar dúvida entre a letra B, que está dizendo que a 1 e a 4 são verdadeiras e são corretas, né? E também a gente fica em dúvidas 1 e 4 são corretas. Já acertamos essa questão? Já acertamos essa questão? Se a 2 é falsa, 1 é verdadeira e 2 é falsa. A gente elimina a letra A. Pode ser a letra B. Eliminamos já a letra C. Elimina a letra D. E elimina a letra E. Pronto, já matamos a questão, já acertamos a questão. Lá no dia da prova, o que você vai ter que fazer? O que você deve fazer? Já partir para a próxima, marca a alternativa correta e seja feliz para sempre, beleza? Nós vamos continuar aqui porque nós estamos treinando e é isso que você deve fazer, né, no momento que você está estudando para uma prova qualquer, para um vestibular, para um concurso, enfim. 3. Vou mostrar a 3 para você porque que ela é falsa, então. A reportagem noticia que 24,4% das mulheres do segmento pesquisado representam 17 milhões de vítimas, do que se conclui que o estudo está equivocado, pois esse percentual representa 24,4 milhões de mulheres. Até já mencionei aqui, ó, e vou trazer para você o pedaço, o trecho aqui. Né? Quando ele fala aqui, 24,4% das mulheres acima de 16 anos. E quando ele menciona que 100 milhões de mulheres, é de todas as idades. Né? Então aqui temos mulheres abaixo de 16 anos, por isso que essa afirmativa aí, ela é falsa. Beleza? A autora aproximou 24,4% para 25% ao utilizar a expressão 1 a cada 4 mulheres. Ok, já vou fazer um pouquinho de cálculo aqui para a gente conversar um pouquinho melhor, mas já mencionei isso. Caso escolhesse aproximar os mesmos 24,4% por 24%, escreveria 6 a cada 25 mulheres. Por que isso é verdadeiro? Agora eu vou fazer um pouquinho de cálculo aqui, que eu estou com saudade de fazer cálculo. Vamos aqui conversar. Quando ele fala ali, ó, e já mencionei para você, mas eu não mostrei para você, né? Quando ele fala ali 25%, 25%, estou destacando essa leitura aqui, ó, 25%. Ou seja, se a gente usar técnicas de simplificação, né, quando a gente fala de razões ou de frações, aqui tanto 25 quanto 6 são múltiplos de 25. Então a gente pode, né, simplificar, que seria, por exemplo, dividir esse cara aqui de cima, o 25 por 25, desde que divida também esse cara aqui de baixo, numerador, denominador, antecedente, consequente, seja como for que você queira abordar isso. E aí se a gente dividir lá na parte de cima 25 por 25 vai dar 1, na parte de baixo 100 por 25 vai dar 4, por isso 1 a cada 4 mulheres. E se ele arredonda para, se fosse arredondado na verdade, né, para 24%, 24%, 24%, aí, por exemplo, eu poderia enxergar que tanto 24 quanto 100 são múltiplos de 4. Então, ao utilizar técnicas de simplificação, eu dividiria isso aqui por 4, ó, lá em cima e aqui embaixo também, numerador, denominador, antecedente, consequente. E se você simplifica isso, 24 por 4 vai dar 6. E o 100 por 4 vai dar 25. Por isso que 6 em cada 25 mulheres, né? Estaria assim, ok, correta também essa afirmação. Né? Então nós temos a 1 e a 4 como corretas, confirmando para você a alternativa correta, a letra B. Só o que diz essa questão. Lara Croft, a famosa personagem feminina da indústria dos games, é uma arqueóloga que explora tumbas, templos e campos. Em uma de suas missões para abrir a caixa de Pandora, realiza um salto entre dois rochedos com desnível D, separados por um poço em chamas. Ao chegar do outro lado, observa que a caixa de Pandora está protegida por um encantamento que somente cessa ao se conhecer o valor de D. Para ajudá-la, saiba que o salto coincide com um trecho de parábola no plano cartesiano que passa por 3 pontos. Ponto P de coordenadas 0 e D,
M de coordenadas 5 e 10 e Q de coordenadas 13 e 0, onde P marca o início do salto, M é o vértice da parábola e Q delimita o final do trecho conforme a figura. Com base no texto e na figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do desnível D. Na verdade, o que eu vou pedir para você observar aqui antes de a gente começar a resolver a questão, tá? Quando ele fala desse desnível D, está indicado aqui para você o desnível D, correto? Beleza. E esse desnível D, se a gente associar ao eixo das ordenadas, ou seja, esse eixo Y, é justamente a distância da origem até este ponto P aqui. Maravilha, então. E nós temos que saber, ou nós deveríamos saber neste momento em nossas vidas, que quando nós falamos de ponto de intersecção no eixo Y, este ponto P, que é o ponto de intersecção no eixo Y, ele é exatamente o termo independente de uma função quadrática, né? De uma função polinomial do segundo grau. Então, quando eu escrevo, já vou escrever tudo isso para você, né? Quando eu escrevo lá uma função fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c, este ponto P vai determinar para a gente justamente o ponto C, ou o valor de C, né? Parâmetro C, ou o parâmetro C, o termo independente, vai nos dar exatamente, né, este ponto P. Ou seja, se eu consigo escrever a função por meio dessa descrição de dados e da imagem da figura auxiliar, eu consigo descobrir o valor do C, ou seja, o termo independente dessa função, e consequentemente eu vou associar a este valor de P. E é isso que a gente vai fazer, tá? Para isso, eu vou brincar de uma forma séria de duas maneiras diferentes que eu gosto de lidar com esse tipo de situações aí. Uma é utilizando a forma fatorada de uma função quadrática, outra a forma canônica. E aí a gente vai começar a nossa conversa, tá? Então trouxe aqui a imagem para você. E aí nós vamos começar a nossa brincadeira séria com a forma fatorada. A forma fatorada é o seguinte, queridíssimo. Então quando nós temos lá uma função qualquer, não, no caso uma função quadrática, né? Fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu posso escrever na forma fatorada esse cara aí da seguinte forma: em vez de usar ax ao quadrado mais bx mais c, eu vou deixar em evidência esse tal do a aqui, ó, e vou multiplicar por dois fatores, x menos x1, já vou arrumar esse x1 aí que não gostei, x menos x1, vezes o outro fator vai ser x menos x2, sendo que x1 e x2 são as raízes dessa parábola, né? As raízes dessa função do segundo grau, dessa equação do segundo grau. Tatarinha, mas você está maluco? Porque eu conheço raízes e eu sei que raízes intercepta o eixo das abscissas, no caso o eixo horizontal. E eu só tenho uma raiz aqui, ó, eu só tenho o 13. E eu não tenho, né? Mas se eu prolongasse aqui a parábola, ó, eu não tenho a outra raiz aqui que vai ser negativa. Qual seria este valor aqui, Tatarim? Você está maluco. Não estou maluco, não, porque eu vou usar... Olha que bacana a gente conhecer bem, né, o assunto. Quando nós temos uma parábola, e nós temos parábola com concavidade para baixo, nós temos aqui um ponto de máximo, né, que é determinado por esse ponto M aqui, que é o vértice da parábola. Se você lembrar lá do vértice da parábola, nós matemáticos amamos de paixão o vértice da parábola, porque ele é o único ponto que pertence ao eixo de simetria de uma parábola. E a gente podia associar justamente esse eixo tracejado aí verticalmente. Aí, ó. Até vou dar uma destacada aqui para você. Ó. Esse cara aqui, né? Esse eixo vertical. Esse eixo de simetria aqui, ele está dividindo a parábola em duas partes simétricas congruentes entre si, para a esquerda e para a direita. Ou seja, esse 5 aqui, ó, é o tal do x do vértice, coordenada x do vértice. É claro que você pode usar as formulazinhas lá, né, das coordenadas, né, coordenada x do vértice, essas coisas, enfim. Pode lidar com isso, porque a gente tem as coordenadas do vértice, né, o ponto M é o vértice, nós temos x do vértice, que é 5, e nós temos o y do vértice, que é o 10, né, eixo x e eixo y. Só que assim, se você lembrar dessa ideia do eixo de simetria, você sabe, por exemplo, que pensando em distância, né? A distância aqui, ó,
da segunda raiz ali, 13, vou chamar de segunda raiz, por uma ordenação, né, no eixo das abscissas. A distância dessa raiz 13 até o x do vértice, ou seja, de 5 até 13 nós temos uma distância de 8 unidades, tem que ser a mesma até aqui, ó, o que seria a nossa primeira raiz. Então, vou pôr até aqui um x2, aqui nós teríamos um x1. E essa distância aqui do x1 ó, até a raiz também tem que ser de 8 unidades. Ou seja, se eu tenho x do vértice igual a 5, 5 tira 8, eu vou ter aqui menos 3, que vai ser, então, o valor da primeira raiz, caso eu tivesse uma continuidade ali do desenho da imagem desse gráfico dessa parábola. Tá? Então, eu consigo deduzir, por meio desse conhecimento aí, né, das coordenadas do vértice, mais especificamente do x do vértice, e descobrir as raízes. Então, eu sei que as raízes são menos 3 e 13. Tudo bem. E aí eu posso usar o nosso favor ali. Então, como que eu vou reescrever essa função na forma fatorada usando só essa segunda parte aqui? Né? Então, a nossa função fx, parcialmente, né, gente, vai ser a vezes... Aí eu vou pôr aqui para você... A canetinha aqui tá legal, hein? X menos a primeira raiz, que é menos 3, vezes x menos a segunda raiz ali, que é 13. E deixando mais melhor de bom, tá certo, né? Eu vou ter aqui a vezes menos com menos aqui, que é mais, né? X mais 3 vezes x menos 13. Então, Taninho, tá, eu quero descobrir o valor deste termo independente C, e você eliminou o C por enquanto da nossa vida, por enquanto, bem falado. Porque a partir do momento que eu descubro o valor do A aqui, ó, aplicando a propriedade distributiva, aí eu consigo descobrir como é que a gente pode reescrever essa função, tá? E automaticamente, né, o valor do termo independente C. E para isso eu vou usar as coordenadas desse ponto M, por exemplo. Tá? Se eu usar as coordenadas do ponto M, ó, e eu vou reescrever aqui para você, ó, este ponto M tem lá, se você olhar para o eixo X, nós temos 5 associado a ele, e lá no eixo Y nós temos 10 associado a ele. Lembrando que quem está em função de x é o y, então usando as coordenadas aqui ó, nessa função, eu posso jogar então no lugar do y aqui o 10. Então, quando o x é igual a 5. Então, quando x é igual a 5, ó, eu tenho que o meu y, ou sua imagem é 10, ou seja, quem é que está em função do 5? O 10. Então, eu vou ter 10 no lugar do y, então vai ficar um a vezes 5 mais 3 vezes 5 menos 13. E perceba que aí eu vou conseguir descobrir o valor do a. Beleza? Vamos fazer aqui, ó. Então, 10 vai ser igual a vezes 5 mais 3, que é 8. E 5 vezes 5 menos 3, que é menos 8. Então, perceba que o a ali ó, vai estar multiplicado com 8 vezes menos 8. Ó. Então, isso aqui vai dar menos 64. Se o a vai dar menos, o a vai multiplicar menos 64, este a aí vai ser um valor negativo e teria que ser, né? Porque a concavidade é para baixo, né? Então o coeficiente a é negativo. Esse menos 64 que está multiplicando vai passar dividindo. Então lá para o outro lado da igualdade eu vou ter que a vai ser igual então a menos 10 sobre 64. Se a gente simplificar isso aqui um pouquinho, eu vou ter que meu a vai ser igual a dividir por 2, né? Lá em cima, lá embaixo, numerador, denominador, 5/32. Maravilha. Se o a é igual a 5/32, aí o que eu vou fazer, né? Eu vou voltar aqui, ó, nessa situação aqui, ó, na terceira linha, e vou jogar no lugar do a este valor, ó, 5/32. E aí, ao aplicar a propriedade distributiva, vou ter automaticamente quem é o tal do C, e nós seremos felizes para sempre, beleza? Quero ver se eu consigo fazer aqui no cantinho para não precisar, cabeção, apagar nada que está aí na tela. Se precisar apagar, nós apaga, tá certo também, e seremos felizes para sempre. Então aqui nós vamos ter ó, a nossa função fx igual, no lugar do a eu vou colocar o menos 5/32, que vai multiplicar então o x mais 3 vezes o x
menos 13. A partir daqui você tem algumas possibilidades de resolução, tá? Eu vou eliminar esses parênteses aí aplicando a propriedade distributiva, e aí nós seremos felizes para sempre. Então eu vou deixar por enquanto esse 5/32 negativo aqui, ó. E aí nós vamos brincar aqui, ó. Vou apontar para vocês e já vou escrever, ó, x vezes x, né? Que seriam x ao quadrado. Aí este x eu vou multiplicar por menos 13, menos 13x. Esse 3 aqui agora eu vou multiplicar pelo x, vai dar um 3x. E por fim, esse 3 aqui eu vou multiplicar por menos 13, aqui vai ficar menos 39. Beleza. Dá para fazer um ajuste aqui, né? Vai ficar menos 10x. E aconteceu que eu não queria, vou precisar apagar. Mas tudo bem. Vou apagar parte aqui, ó. Eu sou muito bom de apagar tudo, tá? Faço esses desastres aí às vezes. E aí eu choro, tenho que regravar vídeo ou refazer, não... enfim, né? Agora pelo menos eu não apaguei tudo, por enquanto. Por enquanto. Não vamos comemorar antes. Só vou fazer esse ajuste aqui, ó, menos 13x mais 3x. Então vamos reescrever aqui, ó, vou ter uma função fx igual a menos 5/32 vezes, então, o x ao quadrado menos 10x menos 39. Então, essa menos 5/32 nós vamos aplicar a todos esses termos que surgiram. Lembrando que, na verdade, eu preciso só do termo independente. Então, eu já consigo brincar direto. Se eu quisesse, aplicando aqui, ó, esse menos 5/32, uma multiplicação com o menos 39. Né? Poderia fazer direto, mas vamos escrever a função, já que nós estamos treinando aí, né? Nesse momento, para uma outra situação que poderia aparecer em alguma outra prova. Então, menos 5/32 nós vamos multiplicar pelo x ao quadrado. Beleza? O menos 5/32 vou multiplicar pelo 10x aqui, ó. E aí eu vou fazer um rabisquinho aqui, mas eu já apago, tá? Eu consigo fazer uma simplificação, né? Porque na hora que eu vou multiplicar, ó, o 10 dá para dividir por 2, ou seja, vai ficar 5. E o 32 também dá para dividir por 2 aqui, ó, para ficar 16. Então, na verdade, eu vou ter menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. E aqui no denominador ficou 16. 25, 16 avos vezes x. Maravilha, então. Beleza. E aí, para a gente brincar ali na última parte, ó, deixa eu só voltar à situação original aqui, ó. Eu vou pegar esse mesmo 5/32 negativo e vou multiplicar por menos 39. Lembra que menos com menos vai ficar mais. A gente vai fazer lá 5 vezes 39, 5 vezes 39 vai dar 195. E no denominador vai ficar 32. Lembrando que essa distância C aqui, né, queridíssima, que é o que está perguntando para a gente, nós já havíamos conversado. Essa distância D aqui é justamente a distância da origem até o ponto P. E este ponto P aqui, ó, ele é o ponto de interseção do eixo Y, que é determinado justamente pelo termo independente aqui de uma função quadrática. Então, se a gente fez tudo certo, a gente vai encontrar ali nas alternativas a resposta, 195/32. Como assim não tem? Ah, não, pera aí. Eita, fiquei até com medo. Eita, tá aqui, ó, 195/32. Alternativa correta, a letra E. Ufa, né? Ufa, beleza, então. Ó, resolvi então essa questãozinha com a forma fatorada. Não sei se você conhecia, mas tá aí, prazer conhecê-lo. Agora também nós podemos resolver essa questão pelo que nós matemáticos, ou que a matemática nos apresenta com a forma canônica. A forma canônica usa justamente as coordenadas do vértice. Como aqui ele fornece as coordenadas do vértice, também é útil. Você vai ver que a estrutura inicial é um pouquinho diferente, porque lógico é uma forma canônica, mas depois o algoritmo ali, o método de resolução, é bem parecido, né? A gente vai ficar fazendo substituições ali, beleza? Então vamos lá, se por acaso você não lembra, vamos verificar agora. E lembra que a gente está treinando para uma prova, né? Quanto mais recursos nós levarmos para uma prova, melhor, beleza? Então vamos lá, então, forma canônica. Então a mesma ideia, né? A gente dá lá da função quadrática tradicional zona, a fórmula que a gente conhece, ax ao quadrado
mais bx mais c. Eu vou transformar esse ax ao quadrado mais bx mais c na forma canônica. Como que vai ficar? A, também vejo que aqui é um início parecido com a forma fatorada, então vai ficar isso aqui, ó, x menos xv ao quadrado mais yv. Então veja que xv é a coordenada x do vértice, e yv é a coordenada y do vértice. E as coordenadas do vértice, lembrando, são determinadas aqui por esse ponto M. Então a gente vai ter aqui sim, né, as coordenadas xv aqui, que vai ser o 5, e o yv aqui, que vai ser o 10. E nós faz essa substituição, nós faz, tá certo. Então vamos lá, queridíssimo. Então a nossa função vai ser assim, ó, a vezes x menos coordenada x do vértice, que é 5, ao quadrado, mais o y do vértice, que é 10. A princípio, isso. Tá? E é claro que a gente vai ter que descobrir quem é este A. E aí eu tenho que usar as coordenadas de algum outro ponto. E eu tenho aqui, né, queridíssimo, ó, as coordenadas de um ponto, que é justamente esse ponto Q, ó, que eu posso usar a meu favor. Lembrando que, como o ponto Q é uma das raízes dessa função quadrática, né, onde a parábola intercepta ali o eixo das abscissas, o eixo x, então vejo que eu tenho ali como valor de y o 13 e o y o valor de x o 13 e o y por consequência vai ser o 0. Lembra que o y está em função de x, né? Então eu vou colocar o y aqui igual a 0, no lugar do x eu vou colocar o 13. E aí, consequentemente, nós vamos descobrir quem é esse tal de A. Bora lá? Então eu vou ter aqui, ó, A vezes, aí vai ficar 13 menos 5 ao quadrado, e esse 10 ali que a gente vai só copiar. Beleza. Eu vou ter aqui que minha função, que minha equaçãozinha agora vai ser 0 igual a vezes, no parênteses, 13 menos 5 dá 8, ao quadrado, mais 60 e... Você vê que eu já tô adiantando a resposta, né? Não sei se você faz isso, eu faço bastante isso, já estou pensando no 8 ao quadrado ali e estou pirando. Mais 10. Beleza, temos que descobrir o valor do A, então esse mais 10 já vou jogar aqui para o lado esquerdo da igualdade, primeiro membro da igualdade, então vai ficar menos 10 igual a AA vezes 8 ao quadrado, 64. Esse 64 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, eu vou ter que A vai ser menos 10, que divide 64. E por consequência, se a gente simplificar isso aqui um pouquinho, vou ter que meu A vai ser menos 5, 32 avos, né? Dividir por 2, numerador, denominador aqui, ó, para simplificar um pouquinho o valor do A. O A tinha que ser negativo mesmo, a gente já viu, né? Porque nós temos uma parábola com concavidade para baixo. E aí, na forma canônica, o que nós temos que fazer? Agora eu vou pegar este valor de A, ó, que nós descobrimos, e substituir aqui, ó, nesta segunda linha. E nós seremos felizes para sempre. Vamos fazer isso? Vamos ver se consigo fazer aqui no cantinho agora, para dar boa. Então vamos lá. A nossa função f x vai ser. Então no lugar do A aqui, queridíssimo, vou colocar ali, ó, menos 5, 32 avos, vezes, e aí vou copiar o restante aqui, né, ó, x menos, se apareceu o maluco, sai aqui, x menos 5 ao quadrado, mais 10. Maravilha. E aí, né, é desenvolver esse cara aí para a gente descobrir quem é o tal do C, né? Mas a gente precisa do termo independente C, beleza? O que eu vou fazer aqui primeiro de uma maneira direta, e aí se você precisar dar uma revisadinha na parte básica, esse aqui é um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos. Eu vou deixar de verde aí só para indicar a passagem que eu vou fazer aí para você. Então, eu vou ter nossa função fx igual a menos 5, 32 avos, vezes, esse cara que está de parênteses, ao desenvolver, lembrando lá da brincadeirinha séria, né? Vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x, vezes 5, 10x, mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25. Não esquece, tem o mais 10 jogado lá fora, jogado como se fosse, né? Mas tudo bem. Beleza, mais 10, ok? Então, o que nós vamos fazer a princípio, né? Nós vamos aplicar a propriedade distributiva
aqui. E na verdade, se você conseguisse enxergar, ter uma visão além do alcance, o nosso papel era só descobrir o termo independente. Então eu podia só multiplicar aqui, ó, os 5/32 negativo com 25 e adicionar 10. Mas vamos fazer bem passo a passo. Como é que numa outra questão aí você precisa, né, justamente saber qual é a função. Então esses 5/32 eu vou multiplicar aqui, ó, por todos os termos. Fechou? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui no ladinho. Então nossa função fx vai ficar 5/32 negativos vezes x ao quadrado, 5/32 vezes o x ao quadrado. E aqui na hora que eu vou multiplicar pelo menos 10x, eu vou enxergar que eu consigo simplificar aqui, ó. O 10 dividido por 2 vai dar 5. Posso fazer isso porque eu vou dividir o 32 por 2 também, para dar 16. Então, na verdade, verdadeira, eu vou ter menos com menos mais 5 vezes 5. 25x. E eu vou ter aqui no denominador 16. Maravilha. Voltando lá à situação original, porque agora eu vou brincar com o outro termo. Então aqui eu volto para a situação original, só brinquei aqui com o segundo termo. Brincadeira séria sempre, né? Eu vou multiplicar os 5/32 por 25. Lembra que é mais com menos menos, a 5 vezes 25 vai dar 125 sobre 32 avos. E aí não esquece desse 10 aqui que eu tenho que adicionar no final. Então, na verdade, o que eu preciso agora, a gente tem parte da função escrita, né? Mas o que eu preciso agora, queridíssimos, é fazer essa adição de frações aqui, ó. E eu não sei como é que você gosta de fazer de adição de frações, se é que você gosta, né? Mas eu sempre procuro deixar com os mesmos denominadores. E quando nós temos um número inteiro, no caso que é o 10, eu reescrevo esse 10 aí. Então eu vou pegar esse 10 aqui e vou reescrever de uma forma que apareça um denominador 32. Como é que eu vou fazer isso, né? Para ter um denominador 32 e que o resultado seja 10, veja que eu vou fazer isso aqui, ó, 32, e vou colocar aqui no numerador 320. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Deixa eu sair daqui um pouquinho. Porque 320 dividido por 32 vai dar 10. Né? Então eu só reescrevi o 10 ali, ó, deixando os denominadores iguais. E aí eu vou brincar somente com essa parte aí do numerador. E aí já consigo reescrever a minha função, ó, fx igual a menos 5/32 avos, né? X ao quadrado, mais 25/16 avos x. E aqui eu faço 320 menos 125, que isso aqui vai dar 195/32 avos. Lembrando que o que eu quero é justamente esse 135. O que eu fiz aqui? Tatarim, né? Eu adiantei a tela, né? Eu adiantei a tela, mas já voltei. O que eu quero é justamente esse 135/32 avos, que quando a gente fala ali do termo independente, né? Este termo independente aqui, ele nos dá justamente o ponto de interseção aqui no eixo Y. Então essa distância D é justamente a distância da origem até o ponto P, que é o ponto de interseção no eixo Y. E aí, confirmando para você, novamente, né, a resposta correta aqui, ó, letra E, alternativa letra E. Só o que diz a questão, então. Leia o texto a seguir. Zeus encarregou Hefesto e Atena de criar Pandora, primeira mulher a viver com os homens na Terra. Pandora recebeu qualidades como graça, beleza e inteligência. Antes de ser enviada à Terra, Zeus entregou-lhe uma caixa com a recomendação de que esta não deveria ser aberta. Nela continham todos os infinitos males do mundo, a guerra, o ódio, a inveja. Além da esperança, o único dom presente na caixa. Pandora não conseguiu resistir à curiosidade e, abrindo a caixa, libertou todas as mazelas. Arrependida, tornou-la a fechá-la, mantendo presa somente a esperança. O que nós temos de informação aqui? O que nós vamos trabalhar com o comando de questão? Considere que a caixa de Pandora tenha volume C maior que meio. Admita que a esperança possua volume V0. Além disso, ao abrir a caixa, Pandora observa que os males saem um por vez, conforme uma sequência infinita, de modo que a cada enésimo mal possua um volume Vn associado com N, pertencente ao conjunto numérico 1, 2, 3 e assim por diante. Ponto. Admita que V1 é igual a 1/4 e que Vn mais 1 é igual a Vn sobre 2.
para todo n maior ou igual a 1. Embora mitológica, a caixa de Pandora observa um princípio básico. A soma dos volumes V0, V1, V2, Vn e assim por diante de todos os seus elementos é menor ou igual a C. Sobre V0, V1, V2, Vn, atribua V verdadeiro ou F falso para as afirmativas a seguir. Uma questãozinha, né, clássica de UEL, que você tem que analisar as alternativas, as afirmativas, verificar lá o que é verdadeiro e falso e marcar a alternativa correta. Antes de começar a discutir a questão, eu vou reforçar para você um alerta que eu sempre faço em sala de aula. Quando nós temos questões assim, nós vamos ter recursos na grande parte dessas provas que vocês fazem, que você faz aí, de não precisar passar por todas as alternativas. Então, se por acaso você se incomodar com alguma afirmativa, pule essa afirmativa e vai para outra. Você vai ver que geralmente consegue. E além disso, se você for fazer na sequência, não necessariamente você vai precisar fazer todas. Isso é bom para quem precisa ganhar tempo no dia da prova. Claro, no dia da prova. Agora a gente vai fazer tudo, vai discutir tudo, porque nós estamos treinando, beleza? Então, assim, eu vou manipular um pouco as informações, dar uma dica em alguns detalhes importantes aí para você, porque ao manipular um pouquinho as informações, a gente vai conseguir mexer ali na afirmativa 1, 2 e a quinta afirmativa de imediato. E alguma coisinha adicional ali na 3 também. Claro, né? A gente vai manipular um pouquinho sempre de acordo com as suas particularidades. Então é isso que a gente vai discutir aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Então, trouxe aqui a informação que eu preciso para discutir com você. Qual que é a ideia? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Eu quero que você enxergue algumas coisas. Aliás, antes da canetinha, quando a gente tem que desconfiar de coisas, né? Primeiro que ele falou que é uma sequência infinita. Opa, daí eu já penso em PA e PG. Tá, pode ser que não seja nem PA e PG, né? Mas tudo bem. Aí ele falou assim, com exceção de V0, né? Que é associado ao volume da esperança, eu tenho aqui um volume V1 igual a 1/4, e essa relação aqui, ó, está dizendo que se eu pegar um volume qualquer, ele sempre vai ser igual ao volume anterior dividido por 2. Então, o que você teria que enxergar aqui, por exemplo? Se eu vou falar do volume 2, meu n aqui é igual a 1. Ó. Se meu n igual a 1 aqui, é igual a 1 aqui também. Então, eu vou associar o volume 2 ao volume 1 e dividir por 2. E assim por diante. Já vou escrever isso para você, tá? Outra coisa que a gente vai usar a nosso favor nesse começo, ó, ele fala aqui, ó, a soma dos volumes V1, V0, V1, V2, Vn é menor ou igual a C. Isso aqui é uma soma de infinitos termos. E a única coisa que a gente tem de soma de infinitos termos é quando a gente fala em PG. Claro que tem uma certa condição lá, né, que a razão tem que estar entre 0 e 1. Pode ser positivo, pode ser negativo. E aí eu já te dei alguns spoilers do que nós vamos discutir. Tá? Então vamos manipular aqui um pouquinho a informação e vamos escrever essas coisas aí que nós temos no texto. Tá? Então ele falou aqui embaixo, né? A soma dos volumes V0, V1. Vamos escrever isso? Ó. Então, a soma dos volumes. Então vou pegar aqui, ó, V0 mais V1 mais V2 e assim por diante. Ele menciona aqui um Vn. É menor ou igual a C. Vamos escrever isso. Eu passei a tela, desculpe. É menor ou igual a C. Menor ou igual a C. Tudo bem. Aqui foi fornecido para a gente o volume 1. Tem no texto aqui, né? O volume 1, que é igual a 1/4. Deixa eu escrever aqui para você destacar. Ó. Volume 1 é igual a 1/4. Beleza. E aqui eu tenho que Vn mais 1 é igual a Vn sobre 2. Então, por exemplo, se eu quero descobrir o valor do meu V2, queridíssimo, eu quero que você enxergue que esse V2, ó, eu posso escrever como V1 mais 1. Ó, V1 mais 1. Por quê? Porque eu quero que você enxergue que este 1 aqui está substituindo N. Então, no lugar deste N aqui, eu também posso colocar o 1. Devo, né? Por causa dessa relação, dessa igualdade. Então, o meu V2, na verdade, equivale ao V1 sobre 2. E o V1 ele forneceu para a gente que é 1/4. E se você dividir 1/4 por 2, isso aqui vai dar 1/8. Então, esse é meu V2, 1/8.
E se eu vou fazer mais um aqui, eu vou fazer o V3. Quero que você enxergue que o V3 eu posso escrever como V2 mais 1. E seguindo a mesma lógica, o mesmo procedimento, meu N aqui igual a 2, então vai ser igual a Vn, V2 sobre 2. Meu Vn, 1 oitavo, e ao dividir 1 oitavo por 2, eu vou ter 1 16avos, que eu vou colocar aqui para você, 1 16avos. E se você seguir esse mesmo procedimento, provavelmente você já estabeleceu algum critério, né? Já percebeu algum padrão. 1/4, 1/8, 1/16avos, veja que o denominador sempre está dobrando. Ou seja, eu tenho uma sequência numérica aí, né, em que o denominador sempre dobra e praticamente você já vai associar, opa, tem uma PG de razão igual a meio. Se você não enxergar isso, não tem problema. Né? Como é que você descobre, como é que você caracteriza isso ser uma PG de razão igual a meio? Para a gente trabalhar com a razão, nós podemos pegar um termo qualquer, vou pegar ali o termo V3 ó, e dividir pelo termo anterior, V3 dividido por V2. E aí, se você dividir o V3, que é 1 16avos, pelo V2, que é 1 oitavo, você vai descobrir que isso aqui é igual a meio. Né? Veja, na sequência numérica, queridíssimos, eu vou fazer aqui e já apago. Eu tenho aqui no numerador não muda nada. Então veja aqui, ó, não muda nada. E no denominador está dobrando. O denominador está dobrando. É isso que nós estamos escrevendo. Beleza? Tomara que eu não apague tudo. Tomara que eu não apague tudo. Tomara que eu não apague tudo. Beleza. Então nós descobrimos que isso aqui trata-se, apaguei uma, de uma PG. Essa sequência trata-se de uma PG de razão igual a meio. Ok. E só por conveniência, ó, então eu vou fazer isso aqui para você. Ó. E você já vai entender melhor o porquê. Eu vou pegar a partir do V1 aqui, ó, e eu vou falar que essa soma de infinitos termos, eu vou calcular isso aí, eu vou dizer que isso tende a um determinado valor. Então, nos materiais aí você encontra como soma de infinitos termos de uma PG, ou como limite da soma dos termos de uma PG, que seria um pouco mais, formalmente um pouco mais correto. Então, isso aqui eu vou chamar de soma de infinitos termos, só por praticidade. E aí nós temos uma formulazinha para isso, tá? A soma de infinitos termos de uma PG, ou o limite da soma de infinitos termos de uma PG, equivale ao primeiro termo, vou pôr na formulazinha, já melhoramos isso, dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo é o volume 1 aqui, ó, que a gente sabe que é 1/4. E 1 menos a razão, a gente acabou de descobrir que a razão é meio. E aí, a gente calculando isso, eu vou ter 1/4 dividido por 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Isso aqui vai me dar meio. Então, veja que V1 mais V2 mais V3 mais Vn mais Vn, assim infinitamente, tende a ser meio. Logo, eu posso reescrever esse cara aqui, ó, que eu fiz inicialmente, como V0, vou fazer aqui uma preguiça matemática, portanto, V0 mais meio vai ser menor ou igual a C. V0 mais meio vai ser menor ou igual a C. Tá? Então eu tenho essa relação aqui. E aí eu posso começar a responder essa questão aí para você. Vamos conversar sobre isso então? Beleza, então. Ó, deixa anotado essa informação aqui no seu coração. V0 mais meio. V0 mais meio vai ser menor ou igual a C. Tá? Por quê? Olha só a primeira afirmativa. Lembra que eu tinha feito ali, né? Ó, V0 mais meio é menor ou igual a C. Isola V0. Daqui nós vamos tirar que V0, então, é menor ou igual a C menos meio. Ou seja, a primeira afirmativa ela é verdadeira ou ela é falsa? A primeira afirmativa ela é verdadeira. Então veja que eu manipulei a informação lá no começo e aí eu já cheguei a uma conclusão.
E uma coisa bacana que eu sempre falo para você, né, e reforço, se a primeira é verdadeira, por exemplo, você já elimina aqui a alternativa D e a alternativa E. E aí a gente vai continuar a nossa brincadeira. Na segunda afirmativa ele fala em V1, V2 e assim por diante, é uma progressão aritmética de razão igual a 1/4. Não, a gente viu que trata-se de uma PG. Para ser uma progressão aritmética, eu tinha que pegar um termo e fazer menos o termo anterior, fazer uma subtração, fazer uma diferença entre um termo e o seu anterior. Né? Se você fizer ali a diferença, não vai dar 1/4. A gente viu que, na verdade, esse cara aqui é uma PG em que sua razão é igual a meio. Então, essa segunda afirmação aqui, ela é falsa. E olha que bacana, né, que eu falo sempre para você. Ó. A primeira é verdadeira e a segunda ela é falsa. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a gente já elimina a letra A. Eu vou aproveitar, ó, se você observar bem ali, ó, a gente já consegue chegar pelas alternativas, mas já vou aproveitar a discussão, que a última é verdadeira. Porque as duas que sobraram, eu tenho esta última aqui como verdadeira. E isso aqui é verdadeiro se você observar justamente da relação que nós tínhamos aqui. Ó, deixa eu ver se eu consigo marcar para você. Ó, essa aqui. Ó. Isso aqui ele está dizendo que um volume qualquer, ou seja, um termo qualquer dessa PG vai ser igual a um termo anterior dividido por 2. E como era uma PG decrescente, né? Decrescente, ó, 1/4, 1/8, 1/16, isso aqui é verdadeiro, né? Um volume sempre vai ser menor que o anterior, porque eu estou pegando e dividindo por 2 para n maior ou igual a 1. Beleza, ok. E aí o que vai fazer a gente matar essa questão, porque assim, só com a ideia da sequência numérica da PA, da PG e da pequena interpretação, a gente consegue matar essa questão, porque quando eu conversei com alguns aluninhos queridos do meu coração, vieram reclamar para mim por causa dessa bijeção aqui. Nossa, quando a gente fala de bijeção, a gente aprende bijeção em função bijetora. E aí dá um certo medo na gente, né? Porque dá trabalho, mas nem vai precisar dela. Tá? Na terceira a gente já mata. Ele fala que Vn é igual a n sobre 4 para todo n maior ou igual a 1. Não, isso é falso. Essa afirmativa é falsa. Por quê? Se você pegar, por exemplo, vamos pensar para a gente provar que é falso, basta pegar uma situação qualquer. Se a gente pegar ali um n igual a 2, por exemplo, n igual a 2, então no lugar do n ali eu vou colocar um 2, eu vou ter um V2, igual a 2/4. É isso que ele está dizendo. Vou só pôr as cores ali para ficar bem claro para você. Ó. Então, eu vou ter um V2 igual a 2/4. Só mostrando aqui para você, ó, eu substituí aqui, ó, certo? N igual a 2, N igual a 2. E por que eu estou usando 2? Só para provar que isso não dá boa. Porque 2/4 é a mesma coisa que meio. Então, eu estou falando que o meu V2 é igual a meio, se isso estivesse correto. E a gente viu que o V2 é igual a 1/8. Então, isso aí é falso. Então, nós já matamos, já resolvemos esta questão, porque se esse cara aí é falso, a alternativa correta é a letra C. Mas vamos aproveitar, né, aquilo que eu sempre falo, vamos aproveitar a brincadeira séria aí para a gente verificar o porquê que essa afirmativa 4 aí ela é verdadeira, porque que existe uma bijeção. E aí eu vou aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre isso, quando a gente fala lá em funções, né, já que a gente está falando em bijeção, eu vou falar um pouquinho aqui em funções, por mais que ele está associando a dois conjuntos. Quando a gente fez aqui o cálculo, ó, a gente viu que quando a gente atribuiu um n igual a 1, aqui ele já deu, né? Volume 1 igual a 1/4, beleza. Mas a partir daqui eu fui atribuindo um valor a n, ou seja, eu tinha um v para n igual a 2, e eu encontrei um volume único para ele. Para um V3, um n igual a... Aliás, é o contrário, né? Se eu atribuo aqui ó, um n igual a 0, seria o V1. Né? Mas como eu não tinha um V0, não vou nem discutir, por isso que já foi fornecido o V1, né? Porque isso aqui é uma recorrência, né?
É uma relação por recorrência, eu sempre recorro a um termo anterior. Aí quando eu atribuo um n igual a 1, eu vou ter o meu V2. Quando eu atribuo um n igual a 2, eu vou ter meu V3. Quando eu atribuo o meu n igual a 4, eu vou ter um V4 e assim por diante. Mas essa relação é única. Então, para cada n atribuído, eu vou ter um volume único atribuído. Certo? Então, voltando aqui, ó, veja que ele falou para usar os valores de um conjunto aqui, ó, 1, 2, 3. Então, o n vai variar a partir do 1. E quando eu tenho essa relação, sim, ela vai ser uma relação única, eu jogo lá um n igual a 1, eu vou ter um volume único para ele. Um n igual a 2, eu vou ter um volume único para ele. Um n igual a 3, vou ter um volume único para ele. Essa relação de unicidade me faz associar, sim, que ela é uma função ou uma relação injetora, e ela é uma relação sobrejetora e, consequentemente, ela é uma relação bijetora, né? Porque para cada valor associado a um conjunto, eu vou ter um correspondente a outro conjunto. E a volta também vale. Ou seja, nós não vamos ter elementos ali, ó, que vão estar sobrando. Por isso que eu posso, né, confirmar novamente que eu tinha comentado com você, que esse cara aqui também ele é verdadeiro. É claro que a gente pode trabalhar com alguns formalismos matemáticos, né? Mas simplesmente por essa relação aqui, eu acho que ficava um pouco mais claro de a gente enxergar. Ok? Ufa, era isso então, bastante coisa que nós conversamos aí sobre esse vestibular da UEL. Espero ter ajudado você de alguma forma, aí você que vai fazer o vestibular ou você queria saber como resolver as questões, ou você que está treinando para qualquer outro vestibular, está passeando pela matemática, não esquece, antes de sair, curtir esse vídeo, faça algum comentário, veja se eu te ajudei realmente de alguma forma, se tiver alguma sugestão pode falar, a ideia é te ajudar e desejo bons estudos, desejo sucesso aí na sua vida e vamos que vamos, até a próxima.